Olá, galera. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 20ª aula da playlist Revisão Final de Matemática para o concurso do IBGE 2021/2022. Beleza? E o assunto que eu estarei trabalhando com vocês nessa aula de hoje é sobre equações do segundo grau. Show? Como dizia minha avó, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então para a nossa primeira questão com relação à equação do segundo grau, tá? Essa questão 1 é de prova da Fundação Getúlio Vargas do ano de 2021, prova recente, né? Considere a equação x² mais x menos 3 igual a zero. A soma dos cubos das raízes dessa equação é... Aí tem aqui as alternativas. Menos 1, menos 10, menos 27. O número real irracional. Um número complexo imaginário, tá? Então, olha, vamos entender o que ele está pedindo. Soma dos cubos das raízes. Vamos supor que uma raiz seja x1 e a outra raiz seja x2, tá? Raízes. Vou considerar aqui as raízes como x1 e x2. O que está pedindo o exercício? Olha, esse exercício está pedindo a soma do cubo das raízes. Então, eu quero x1 ao cubo mais o x2 ao cubo. Olha. É isso que o exercício está pedindo. E como que eu posso obter isto? Tá? Uma forma seria aplicar aí a fórmula de Bhaskara, determinar as raízes, elevar o cubo e somar os resultados, tá? A outra maneira, né, seria nós utilizarmos aí as chamadas relações de Girard para poder obter essa soma, a soma do cubo das raízes, tudo bem? Eu vou fazer pelas relações de Girard, tá? Olha, aqui na nossa equação de segundo grau, o termo A, que é o coeficiente do x² é igual a 1. O termo B, que é o coeficiente do x, também igual a 1. E o termo C, igual a menos 3. Tá? Então, para a gente obter essa soma aqui, ó, a soma do cubo das raízes. Então, vamos lembrar que a soma das raízes de uma equação de segundo grau, x1 mais x2, para obter essa soma, eu não preciso resolver a equação. É menos o termo B dividido pelo A. Então, aqui no caso, tá? Menos o termo B, que é 1, dividido pelo A, que é 1. 1 dividido por 1 dá 1, com menos da fórmula é menos 1. Então, a soma das raízes vai me dar menos 1. Tá? Produto das raízes de uma equação de segundo grau. x1 vezes x2 é o termo C dividido pelo termo A. Ok? O termo C, então, é menos 3 dividido pelo A, que é 1. Então, o produto das raízes dessa equação, eu posso obter esse produto, posso obter a soma das raízes sem resolver a equação, usando essas relações, tá? O produto vai me dar menos 3. Só que eu quero a soma dos cubos das raízes. Como que eu posso chegar nesse x1 ao cubo mais x2 ao cubo? Olha, gente, se eu elevar essa expressão ao cubo, eu vou ter que ter o conhecimento aqui de produtos notáveis. x1 mais x2 elevado ao cubo. Tá? Ao elevar isso ao cubo, produtos notáveis, eu vou ter o cubo do primeiro, que seria o x1 ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, então x1 ao quadrado, multiplicado pelo segundo, tá? Aqui é produtos notáveis, hein? Mais 3 vezes o primeiro, que seria o x1, multiplicado pelo quadrado do segundo, que seria o x2 ao quadrado, mais o cubo do segundo termo, x2 ao cubo. Então, observa que
Ao elevar o x mais 1 ao cubo, aparece quem eu quero determinar no exercício, que é a soma de quem? x1 ao cubo, olha aqui, ó. x1 ao cubo mais x2 ao cubo. Então é por aqui que eu vou tirar, tá? Vamos dar uma melhorada aqui nessa nossa expressão. Eu tenho aqui, então, x1 mais x2 ao cubo, igual, vamos agrupar os termos que eu quero saber. Seria o x1 ao cubo, como aqui, x1 ao cubo, mais o x2 ao cubo. Bem, dessa expressão aqui, olha, 3 mais x1 ao quadrado, que multiplica x2 ao quadrado, mais 3 vezes x1, que multiplica x2 ao quadrado, eu vou tirar em evidência o 3x1, que multiplica x2, tá? Ao tirar isso em evidência, o que, que vai sobrar para mim aqui nessa expressão? Ó? Tá? Então, eu tirei o 3 daqui, estou tirando o x1 e o x2. Então, vai sobrar um x1 aqui. Mais, na outra expressão aqui, ó, mais 3 x1 vezes x2 ao quadrado. Quem que eu estou tirando em evidência? Nela, tá? Eu estou tirando em evidência, deixa eu só arrumar aqui, o 3x1 vezes x2. Ok? Então, tirou o x1, vai sobrar quem? Estou tirando o 3, vai sobrar aqui para mim, e estou tirando um x2, vai sobrar x2. Então, vai dar 3 vezes x1, que multiplica x2, vezes x1 mais x2, tá? Agora eu vou substituir os valores, No lugar do x1 mais o x2, eu vou colocar menos 1. E no lugar do produto de x1 vezes x2, eu vou colocar o menos 3. Beleza? Então, vamos substituir aqui, ó. x1 mais x2 ao cubo. Então, no lugar de x1 mais x2, eu coloco menos 1 ao cubo. Igual, sobrou quem eu quero calcular aqui. x1 ao cubo mais x2 ao cubo. Mais 3 vezes, no lugar do x1 vezes o x2, x1 vezes x2 é menos 3. Eu vou trocar por menos 3. E no lugar de x1 mais x2, eu troco por menos 1. Bem, menos 1 ao cubo, tá? Menos 1 ao cubo vai dar menos 1. Igual a x1 ao cubo mais x2 ao cubo. Vamos ver a multiplicação aqui, ó. Mais 3 multiplicado por menos 3 dá menos 9. Multiplicado por menos 1 vai me dar mais 9. Passa esse mais 9 para a esquerda da igualdade, está somando, passa subtraindo. Então, a esquerda, menos 1 com menos 9, vai ficar menos 10. Então, vai sobrar que x1 ao cubo mais o x2 ao cubo será igual a menos 10. Está aqui a soma do cubo das raízes dessa equação. Resposta alternativa B de bola, B de bom. Beleza, galera? Então, foi aí um exercício, tá, envolvendo a equação de segundo grau, aonde nós trabalhamos aí com as chamadas relações de Girard e também utilizamos aí produtos notáveis, tá? Isso é um exercício mais complicadinho aí, eu talvez não apostaria para a prova do IBGE um exercício desse tipo, mas como é de questão de 2021, resolvi explanar aí para vocês, tudo bem? Vamos lá para o exercício 2, prova de 2018. As equações x ao quadrado menos 4x mais 3 e x ao quadrado mais x mais m têm uma raiz comum.
em comum. A soma dos possíveis valores de m. Olha, se elas têm uma raiz em comum, tá? Eu preciso resolver a equação x ao quadrado menos 4x mais 3, tá, galera? E ela vai me dar duas raízes, essa equação, x quadrado menos 4x mais 3, eu vou obter duas raízes. Tendo essas raízes, eu vou determinar os possíveis valores de m para a outra equação, tá? Então, vamos lá. Resolvendo a equação x quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Eu vou resolver essa equação pelas relações de Girard. Soma das raízes, eu vou indicar aqui por S. A soma das raízes de uma equação de segundo grau é menos o termo b dividido pelo a. Então, aqui o termo b é o coeficiente do x, é o menos 4 dividido pelo a, que é o coeficiente do x ao quadrado, é 1. Então, a soma das raízes, menos e menos aqui vai dar mais 4. Produto das raízes dessa equação, vou indicar por P. O produto é o termo C dividido pelo termo A. Então, o termo C é 3, o A é 1. Então, o produto das raízes dessa nossa equação, x quadrado menos 4x mais 3, é igual a 3. Agora, como que eu vou obter as raízes? Eu tenho que encontrar aqui, olha, dois números que multiplicado de 3 e somado de 4. Então, esses números são, tá? 1 e 3. Se eu multiplicar 1 por 3, dá 3. Se eu somar 1 com 3, dá 4. Então, está aqui resolvida essa nossa equação de segundo grau por soma e produto. Como essas raízes podem ser raízes da outra equação, que é o que está dizendo aqui, ó, que essas duas equações possuem uma raiz comum, mas pode ser a raiz 1 ou a raiz 3. Eu não sei qual delas é, tá? Então, olha, ou 1 é a raiz dessa equação, ou o 3 é a raiz da equação x quadrado mais x mais m igual a zero. Olha, quando diz que um número é a raiz de uma equação, esse valor tem que satisfazer a equação. Então, vamos substituir aqui primeiro 1 no lugar do x, 1 ao quadrado, mais 1 mais m igual a zero, tá? Então, daqui eu vou tirar o seguinte, olha. 1 ao quadrado dá 1, somado com 1 dá 2, passo para a direita da igualdade, menos 2. Então, daqui eu vou tirar um possível valor de m, seria o menos 2. Isto se a raiz comum fosse o 1. Agora, a raiz comum poderia ser o 3. Então, vamos substituir o 3 na equação. 3 ao quadrado no lugar do x, tá? Porque quando o número é raiz, tem que satisfazer a igualdade. Então, 3 ao quadrado mais 3 mais m igual a zero. 3 ao quadrado aqui, tá? Vai me dar quanto? 3 ao quadrado vai me dar 9, somado com 3 dá 12. Tá somando? Passo para a direita da igualdade, subtraindo. Então, vai dar m igual a menos 12. Então, poderia ser um desses valores para m. Se a raiz comum for o 1, seria o menos 2. Se a raiz comum for o 3, o m seria o menos 12. Mas aí não está falando qual é. Pediu a soma desses possíveis valores de m. Então, ao somar esses possíveis valores de m, menos 2 com menos 12, dá menos 14. Ok? Tá? Então, a resposta aqui se encontra na alternativa E de excelente. Ok? Então, aí, nós aplicamos a resolução, né, de uma equação de segundo grau através de soma e produto, né, e depois verificamos essas raízes, como ela era comum com as raízes de uma outra equação, nós substituímos lá este valor. Tudo bem? Vamos lá para a nossa questão 3. A questão 3 está dizendo o seguinte, ó. Prova de 2015, Fundação Getúlio Vargas, tá? Uma das raízes da equação quadrática
x² mais 2x menos 4 igual a 0 é um número real compreendido entre 1 e 2. Então, uma das raízes é um número entre 1 e 2. A outra raiz dessa equação é um número real compreendido entre... Olha, vamos resolver a equação. Aqui eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara só para a gente relembrar como resolve aqui uma equação através da fórmula de Bhaskara. Então, está aqui a nossa equação. x² mais 2x menos 4 igual a 0. O A igual a 1, termo B igual a 2, termo C igual a menos 4. Então, para resolver pela fórmula de Bhaskara, primeiro eu tenho que calcular o discriminante delta, que é b² menos 4ac, tá? Para depois nós substituirmos na fórmula. Porque se o delta for negativo, eu não tenho raiz real, né? Então não teria solução dentro do campo dos números reais, tá? O b, 2² menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o termo c, que é menos 4. Tá? Então daqui eu vou tirar que o delta é igual a 20. Por que 20? Né? Vamos lá para as continhas aqui. Ó. Tá? O 2² dá 4. Menos e menos aqui na multiplicação vai dar mais 16. 4 mais 16 dá 20. Fórmula de Bhaskara. X igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. Tá? Então, vamos lá substituir os valores. X igual a menos o termo b, menos 2, mais ou menos raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 20, 2 vezes o termo a é 1, 2 vezes 1. Como a raiz quadrada de 20 não é exata, gente, vamos lembrar aí, ó, parte de radiciação. Eu tenho uma playlist aí, tá? Sobre radiciação, parte de raiz. Como calcular essa raiz quadrada de 20 por decomposição. Decomponho o 20. Ao fazer a decomposição do 20, eu vou ter 2² vezes 5. 2² cai fora do radical, vai dar 2 raiz quadrada de 5. Tá? Então, aqui vai ficar x igual a menos 2, mais ou menos 2 raiz quadrada de 5, dividido por 2. Como os dois valores do numerador dá para dividir por 2, eu vou dividir. Então, daqui eu vou tirar que x será igual a menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 5. Gente, não pode dividir um único termo aqui, tá? Só dividir esse menos 2 por 2. Tem que dividir os dois termos. Ok? Olha o traço da divisão. Então, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. 2 raiz quadrada de 5 dividido por 2 dá raiz quadrada de 5. Beleza? Então, daqui eu vou tirar as duas raízes. Uma raiz será igual, vamos chamar aqui de x1 menos 1, menos raiz quadrada de 5. Como a raiz quadrada de 5, tá? Ela é aproximadamente 2,2, então eu vou ter menos 1, menos 2,2, então vai dar menos 3,2. Está aqui uma das raízes. X duas linhas, menos 1, mais a raiz quadrada de 5, então mais 2,2. Menos 1 mais 2,2. Vamos, deixa eu arrumar aqui, peraí. Menos 1 mais raiz quadrada de 5. Então, aqui eu vou ter menos 1 mais 2,2. Vai me dar 1,2. Que é o que está dizendo aqui no exercício. Que uma das raízes é um número real compreendido entre 1 e 2. Que seria essa raiz aqui, ó. A x2 é 1,2. Está compreendido entre 1 e 2. A outra raiz é o menos 3,2. Menos 3,2, galera, está compreendido entre, tá? Entre que valores? Entre menos 4 e menos 3. Ok? Resposta aí, alternativa B de bom, B de bola. Valeu? Então tá aí, galera, olha. Aqui
eu estou encerrando, tá? Essa nossa playlist, revisão final de matemática para o concurso do IBGE 2021/2022. Qualquer dúvida em algum dos exercícios dessa nossa última aula da playlist, por favor, deixe nos comentários, que eu terei o maior prazer em atendê-los, tá? Espero que tenham gostado da playlist, se inscreva aí no meu canal, dá um positivo aí na aula, né, se gostou, tá? E se inscreva para ter notificações de novas aulas para novos concursos públicos. E galera, desejo para vocês que vão prestar essa prova a maior sorte do mundo, que tenham sucesso na sua prova aí do IBGE. Valeu? Galera, felicidades. Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!